Muito bem, sejam todos bem-vindos para mais um Café com Frank, hoje dia 22/2/2022, agora às 6h25. Aqueles que estiverem chegando aí, por gentileza, só avisem se está tudo ok com a transmissão, para que assim possamos dar início. Olha lá, sempre presente, né? A Flávia, a Mirella, o João, Natália, Cris, muito bem, bom dia. Eliane, como estão? Espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Alguns vi agora recentemente, né, na formação em logoterapia, na pós-logoterapia. Outros desde o último Café com Frankel. Grande Gabriel Neder, bom dia. Alexandra. Muito bem. A Jaque, parabéns, Jaque. Eu estou muito feliz por vocês, viu? Que alegria. Então, na espera aí de mais um filho, né? Que grande graça, que alegria. Muito bem. Então, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo matinal. A Flávia encontrei ontem na live do Bruno Farnentano. Passei por lá, fiquei alguns minutos na live, estava interessantíssimo, inclusive. E a Flávia estava por lá. Sempre muito presente por lá, Flávia. Ô, Jaque. Deixe meu abraço. O Douglas, muito bem. O pessoal falou que está sentindo falta da minha xicrona preta. Semana passada estava sem café, vim correndo para a live, não peguei café. Hoje trouxe uma outra xicrona preta. Deve estar por algum lugar aí na estante, no armário. Trago na próxima. Ó, o pessoal da segunda turma presente, a Ignis, muito bem, que bom. Foi uma grande alegria começar com vocês essa segunda turma, né? Um pessoal muito curioso, um público muito seleto, muito distinto, pessoal ativo já lá no WhatsApp, formando grupos de estudos, grupos de partilha, enfim, excelente, que bom. Vamos lá, senhoras e senhores, a Juliana, bom dia, Ju. Vamos para mais um Café com Frankel. Hoje é terça-feira, agora 6h25, então é o nosso dia, é o nosso horário. Vamos para esse bate-papo matinal, sempre um papo, né, agradável, um pouco mais brando, tranquilo, para começarmos aí a nossa manhã de terça-feira, começarmos bem, né, o nosso dia, de alguma forma também a nossa semana, enfim, vamos lá. Gostaria de trazer um tema maximamente importante para a discussão de hoje, em cima de uma vivência de Viktor Frankl, né? Essas últimas semanas, de alguma forma, eu tenho pego as vivências de Viktor Frankl, né? Tenho selecionado algumas questões que concernem a vivência de Viktor Frankl. Nem sempre, né? Algo teórico, algo um pouco mais profundo, algo da logoteoria propriamente dita, né? Mas algo da prática, da vida de Viktor Frankl, que certamente pode nos trazer interessantes elementos aí de reflexão. E hoje eu gostaria de trazer uma vivência de Viktor Frankl que se dá nos campos de concentração, né? E que se encontra no capítulo Meditação na Vala, dentro do livro Em Busca de Si. Opa, peraí, caiu, voltou. Bom, eu vou ler aqui, né, esse trecho e depois a gente inicia a reflexão, tentando extrair elementos de ordem prática, também alguns pontos que caibam bem, né, para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. Enfim, vamos lá. Certa vez, no transporte de prisioneiros para Auschwitz, na verdade, né, de prisioneiros que saíam de Auschwitz e estavam se dirigindo para o campo de concentração na Baviera, estávamos de novo olhando por entre as grades da abertura de um vagão, né? Essa aqui é uma cena um pouco conhecida para aqueles que são leitores do livro Em Busca de Sentido e que conhecem a experiência de Viktor Frankl, né? Olha, comumente quando a gente estava nos vagões, quando nós estávamos nos deslocando de um campo de concentração ao outro, ou ainda quando fomos capturados e conduzidos ao primeiro campo de concentração, era muito comum que as pessoas buscassem
em meio ao caos, em meio à multidão, em meio àquele aglomerado louco de pessoas, olhar por entre as janelas, né, tentando encontrar, né, se não uma janela, ao menos uma pequena fresta. Era natural, era comum que alguns buscassem olhar por entre essas frestas, por entre essas janelas, o mundo que estava lá fora, né? A paisagem, a beleza, até para conseguir se localizar geograficamente, para ter uma ideia de onde estavam indo, né? Que direção estavam tomando, enfim. E ele vai dizer, né? Tentávamos de novo olhar por entre as grades da abertura de um vagão. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados a contemplar as montanhas de Salzburg, cujos picos resplandeciam as cores rubras do sol poente, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, ou quem sabe justamente por isso, eles estavam enlevados ante a beleza natural que não viam há anos. E mesmo dentro do campo, alguém chama a atenção do companheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que está ao alcance dos seus olhos. E ele vai relatar aqui uma outra cena. Então, é o seguinte, o que Viktor Frankl está nos colocando aqui? Qual é a reflexão assim, que de largada ele está nos trazendo e que eu trago para vocês nesse Café com Frankl? Olha, pense o seguinte, nós estávamos moribundos, nós estávamos fedidos, nós estávamos subdesnutridos, nós estávamos, sim, caminhando para a morte. Nós nada esperávamos mais da vida, né? Naquele momento, éramos prisioneiros, tínhamos todo o corpo raspado, né? Éramos tratados como coisa pelos soldados, né? Pelos comandantes nazistas. E nós estávamos saindo de um campo de concentração, em Auschwitz, indo para a Baviera, né? Ou seja, uma cena trágica, uma cena terrível daqueles que já não esperavam absolutamente nada da vida, né? E ele vai falar, olha, estranhamente, curiosamente, sei lá, miraculosamente nós poderíamos falar, essas pessoas que estavam nessa situação, metidos nesses vagões, né, apertados, comprimidos, né, certamente alguns caídos no chão por conta da fraqueza, da fome, da depressão que os tomava, boa parte dos prisioneiros calados, quietos, inertes, né, olhando para o nada, olhando para a morte, para o caos, para a destruição. Ou seja, no meio dessa situação toda, estranhamente, miraculosamente, alguns prisioneiros buscavam, em meio a esse percurso, uma fresta ou uma janela na qual pudessem enxergar a paisagem, a natureza que estava para além dos vagões, que estava fora dessa realidade mais imediata, que era a realidade dos prisioneiros, todos lá colocados como animais, como gados no vagão. Ele vai falar, olha, alguém que visse o rosto de um desses prisioneiros, alguém que visse o rosto dessas pessoas que nada mais esperavam da vida, poderiam ficar, né, assustados, porque nesse rosto resplandecia, de algum modo, a alegria, o entusiasmo, a admiração. Eles estavam enlevados ante a beleza natural que não viam há anos. Que curioso, o rosto desse prisioneiro, ao se deparar com a beleza, como se desfigurava, mas se desfigurava agora ante a beleza, não ante ao caos, a destruição. E ele vai falar, olha, isso aqui não foi uma única vez, esse não é um evento isolado, não foi só nessa viagem de Auschwitz para Baviera. Muitas vezes acontecia de os prisioneiros, no meio da destruição, do caos, da morte, encontrar no mundo um elemento de beleza e colocarem-se a contemplá-la. E ele vai relatar aqui alguns outros eventos. Como certo dia, em plena floresta
bávara, onde nos puseram a construir gigantescas fábricas subterrâneas de armamento. Entre aqueles pinheiros altíssimos, o sol poente resplandece como na famosa aquarela de Dürer. Ou seja, vai falar, não foi só no vagão. Teve uma vez que nós estávamos construindo fábricas subterrâneas de armamento e nós vimos entre os pinheiros altíssimos o sol poente. E parecia como que saído de um livro aquela paisagem. Outra vez, à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do nosso frio e do frio que fazia lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e constantes transfigurações de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com o desolado barraco cinzento dos campos de concentração e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o sol incandescente. E alguém exclamou, após alguns minutos de silêncio, arrebatado: o mundo poderia ser tão belo. Então, num breve trecho, ele vai trazer 2, 3 situações nas quais os prisioneiros se colocaram diante da beleza. Diante da beleza. Aqui nessa última descrição, Viktor Frankl vai usar de detalhes e de uma plasticidade ainda mais interessante, né? O azul cobalto até o escarlate de sangue, contrastando pouco mais abaixo, né, com os desolados barracos cinzentos, ou seja, aqui ele vai colocar toda uma plasticidade, vai pintar todo um quadro ante a nossa vista para falar, olha, existia beleza mesmo em meio ao terror, existia beleza mesmo em meio ao caos. A morte, o luto, a dor, a angústia, o desespero, nada disso foi suficiente para destruir o mundo, para nos roubar a capacidade de contemplação, de admiração do belo. Nada disso foi capaz de tirar a beleza que há na vida, que há no mundo, mesmo que naquele momento viver era não esperar mais absolutamente nada da vida. Mas a beleza continuava ali, irretocável, continuava ali insistentemente. A beleza continuava ali, como a Bruna está dizendo, como um remédio. Como um remédio. Como um elemento capaz de arrebatar as almas e os corações. E é interessante isso, né? É muito interessante isso, porque por muito menos na nossa vida, no nosso dia, na nossa semana, nos acontecimentos triviais e cotidianos nos quais estamos metidos, nós como que negamos a possibilidade da beleza. Nós como que, né, negamos e furtamos de nós mesmos essa experiência ante o belo. E a expressão que o prisioneiro vai fazer aqui, né, no final desse capítulo, e que Viktor Frankl vai deixar, né, eternizada na sua pena, né, o mundo poderia ser tão belo,
É algo que de fato precisa nos chamar à reflexão, precisa apelar à nossa consciência. Olha, de fato o mundo poderia ser tão belo. O mundo poderia ser belo. Evidente, se não ficássemos a todo momento enfeiando o mundo com a nossa visão top, com a nossa visão baixa. O mundo pode ser um lugar belo. A verdade é que o mundo é, por excelência, por definição, um lugar onde há beleza, onde há a presença indiscutível da beleza. Só que, né, com as nossas imaturidades, com a nossa visão materialista, com os nossos pensamentos e vivências relativistas, a gente vai enfeiando o mundo. A gente vai enfeiando o mundo. A gente vai tornando tudo ridículo, a gente vai tornando tudo estranho, a gente vai tornando esse mundo um lugar opaco, cinzento. A gente fica projetando no mundo a nossa desordem interior. A gente fica projetando, né, no mundo as nossas emoções, os nossos sentimentos que, né, normalmente são ridículos, não apontam para a verdade, estão desordenados. A gente vai tirando, por assim dizer, a ordem, a beleza, a harmonia do mundo e vai se tornando como que incapaz de ver o belo. E o mundo, de fato, poderia ser muito mais belo se nós estivéssemos dispostos a encontrar a beleza que há nas coisas mais simples, naquilo que é um espetáculo diário, é um espetáculo que se repete, é um espetáculo que se dá gratuitamente, graciosamente ante os nossos olhos, e que exatamente por ser cotidiano, né, por ser gratuito, por estar lá, independente do que eu faça e de quem eu seja, às vezes eu simplesmente passo por cima, né? Deixo com que aquilo passe batido ante os meus olhos. E é muito curioso que, de alguma forma, a beleza preservava a vida desses prisioneiros. A beleza lembrava a eles quem eles são, a dignidade que têm, aquilo que eles podem, a esperança que eles devem cultivar. Porque a beleza, de alguma forma, é uma convocação a olharmos para o alto. A beleza me lembra, de fato, que algumas coisas estão para além do meu alcance, além da minha possibilidade, além do que eu faço. Algumas coisas estão dadas, algumas coisas são graça. A beleza, quando vista, quando contemplada, quando bem assimilada, lembra-me exatamente isso. Lembra que há uma ordem nesse mundo. E se há uma ordem nesse mundo, é possível que eu também cultive e busque uma ordem no meu interior. A beleza, ela aponta para o elemento da verdade. A beleza tem como base o elemento da bondade. Se de fato eu sou capaz de contemplar o belo, como aqueles prisioneiros ali estavam contemplando, entre as montanhas, admirados com um sol poente, se eu sou capaz de contemplar a beleza, eu sou capaz também de caminhar com passos firmes e largos em direção da verdade. Eu sou capaz de organizar a minha vida tendo por base a bondade. Agora, uma vida que está como que se furtando da possibilidade de contemplar, de encontrar o belo, é uma vida também que está sem o elemento da verdade, relativizando absolutamente tudo e caindo inevitavelmente num niilismo, num pessimismo. É uma vida que miseravelmente também não está alicerçada sobre o solo da bondade, e tudo torna-se caos, e tudo torna-se disputa, e tudo torna-se
ódio e tudo torna-se amargo e viver torna-se insuportável. Em meio à nossa vida agitada, e eu sei que muitos aqui têm uma vida extremamente agitada, nós não podemos perder de vista a beleza. Nós não podemos deixar, de algum modo, de sermos como que caçadores da beleza. Nós precisamos sair à caça da beleza. Porque a beleza está aí. A beleza está no mundo. E eu preciso encontrá-la. Eu preciso como que ter uma dose diária de beleza. Porque senão a minha vida vai se tornando uma vida muito desordenada. O meu mundo interior vai ficando muito acinzentado. As minhas experiências vão ficando sempre experiências baixas, muito materialistas, pouco transcendentes. Então é como se eu necessitasse de uma dose diária de beleza, um momento de contemplação do belo, através de uma realidade natural, através, né, da contemplação de um quadro, né, um elemento artístico e criado, né. Ou seja, ser capaz de captar a beleza como remédio mesmo, como um remédio que, ao entrar no meu organismo, vai promovendo a saúde, vai me devolvendo a inteireza, vai me devolvendo a integridade, né? Vai me devolvendo a sanidade, a capacidade de pensar, de agir por si mesmo, de responder adequadamente aos chamados que a vida me faz. A beleza, por assim dizer, ela me puxa sempre para cima. E ela lança luz nessa realidade mais imanente que é a vida. O homem, a pessoa humana, busca a beleza, desde sempre. A beleza é sempre possível, é sempre um convite, está sempre à disposição daqueles que a buscam, daqueles que querem de fato encontrá-la. Algumas vivências preservaram aqueles prisioneiros. E Viktor Frankl, como um psiquiatra atento ao que estava acontecendo nos campos de concentração, tentava identificar quais eram esses elementos. Ou seja, o que aqui faz com que alguns permaneçam vivos e sãos, e o que faz com que alguns desistam de tudo, adoeçam e morram, né? É claro que tem um fator que a gente não pode controlar aqui, né? São aqueles que, independente de, né, uma realidade ou de outra, serão levados a uma câmara de gás, né, ou receberão uma bala na testa, né? Mas assim, entre aqueles que estão sendo poupados, entre aqueles que estão recebendo essa graça de serem poupados, o que faz com que alguns caiam de cama, adoeçam, percam a esperança de tudo, se lancem ao fio, e que alguns permaneçam de pé, de algum modo saudáveis, ainda que o corpo esteja todo estragado, ainda que a carne, né, esteja abatida, mas, né, estão lá de pé, estão, né, com seus afetos, com as suas emoções, com essa capacidade de reflexão e de pensamento, né, em dia. O que faço? Olha, algumas coisas, né? Podemos pensar em diversos elementos. Eu quero aos poucos trabalhar esses elementos aqui com vocês, né? Tenho feito isso nas últimas semanas e farei certamente ainda durante algum tempo. Um desses remédios, um desses elementos que preserva, ou melhor, que preservou aqueles prisioneiros de grandes males e mazelas, é a contemplação do belo. Viktor Frankl vai descrever diversos eventos em que ele se colocou diante da beleza. Sei lá, tem um outro evento que ele conta que estava, né, diante de alguns corpos, alguns cadáveres, né, pessoas mortas, ou seja, o pé dele pisava a lama, pisava o barro, né, e estava como que pisando também naqueles corpos mortos. Mas o seu ouvido captou ao longe um violino, uma música, né, como a Clara agora aqui, que está cantando, né, uma música, não sei se vocês estão ouvindo, ela está cantando aqui na sala uma música, né? Captou um violino que vinha de algum lugar distante, muito possivelmente da casa
de um dos oficiais, fora dos muros, fora do campo de concentração. Numa das casas de um dos oficiais, muito possivelmente estava tendo uma música. E o ouvido dele capta aquela música. E ele escuta aquele violino. Aquele violino que, como está a chorar. Né? Mas aquele choro é arte. Aquele choro é belo. Aquele choro é música. E Viktor Frankl como que entra num estado de êxtase. Captando a beleza. Como se aquela beleza desse conta de justificar uma enormidade de situações desordenadas e caóticas. Como se por algum momento, sabe-se lá como, são questões da ordem do indizível, do inenarrável, ele pudesse, a partir da arte, a partir da beleza, ser puxado para cima e tocar o elemento da verdade e se fundar no elemento da bondade e assim organizar todo o seu mundo interno e lançar um olhar de esperança, de harmonia, de compreensão para toda a realidade mais imanente. É isso que a arte faz, é isso que a beleza proporciona. A beleza proporciona uma tomada de consciência acerca de si e acerca do mundo. Quando nós estamos contemplando algo belo, e olha, senhoras e senhores, quando eu falo de contemplar algo belo, é o seguinte, desde uma criança que, sem saber muito bem o que diz e sem saber organizar muito bem as frases, as sentenças, né, canta, né, até um pôr do sol, até um pássaro que canta, entende? Até uma obra de arte, mas uma obra de arte que consiga de fato trazer o elemento da beleza, até uma música, enfim, colocar-nos diante da grande graça que é a beleza. Um livro que eu leio e lá encontro, né, o elemento da beleza. Ou seja, quando nós de fato conseguimos nos colocar diante da beleza, nós conseguimos recrutar fibras morais para continuarmos adiante, nós conseguimos organizar o nosso mundo interno, nós conseguimos ter um olhar de esperança para com a vida, enfim. No meio do caos, da agitação, que muitas vezes é a nossa vida, um antídoto, um remédio, é a contemplação, é a busca do belo. Nos momentos mais difíceis, nos momentos, poderíamos dizer, mais trágicos, é possível encontrarmos a beleza. Ainda lá, é possível encontrar a beleza. Lá, por exemplo, se nós pensarmos agora na cidade de Petrópolis, agora são 6h55. Se nós pensarmos na cidade de Petrópolis agora, uma cidade que foi há poucos dias, eu acho que não deu ainda uma semana, né, dessa grande tragédia, uma cidade que foi tomada pelas águas, né, que teve que sepultar já centenas de pessoas, uma cidade que ficou, né, em meio à lama, que teve deslizamento, né, que houveram, né, centenas de mortes, algumas já contabilizadas, outras ainda que, né, se tornarão, né, números de vidas que de fato foram ceifadas por essa grande tragédia. Enfim, não preciso aqui me demorar muito em detalhar o que houve em Petrópolis. Eu acho que todos vocês sabem, né, assistiram a algo, tiveram notícias de uma situação ou de outra que se passou por lá, né? Ou seja, se a gente parar agora e pensar na cidade de Petrópolis, agora, nesse momento, né, 6:55, olha, lá, naquela cidade devastada, destruída, naquela cidade que chora as mortes dos seus, de cada cidadão que perdeu a sua vida por conta daquela tragédia. Agora, nesse momento, naquela cidade, há um elemento de beleza. Não só um, né?
certamente centenas de milhares de elementos de beleza. Talvez alguém que esteja agora diante da catedral, uma catedral belíssima, inclusive, lá de Petrópolis, olhando para o sol que está nascendo, consiga captar o belo. Alguém que esteja fazendo as buscas e olhe nos olhos de alguém, né, de um bombeiro, né, de um cidadão comum, de uma pessoa de bem que está lá ajudando a procurar ainda por corpos, né, e naquele olho que alimenta ainda uma esperança, naquele olhar daquele que está se colocando numa atitude de caridade, consegue captar o belo, entende? Numa criança que agora nasce, numa mãe que nesse momento está, né, acariciando e cuidando do seu filho, numa família que está sepultando um ente querido, em meio àquela cerimônia, àquela liturgia, faz cantos, orações, agradecimentos, discursos. Ou seja, o elemento de beleza, ele permanece, ainda que hajam mortos. É o que Victor Frankl vai descrever aqui no livro, né? Ainda que hajam mortos, ainda que o barracão seja cinzento, ainda que possamos olhar a beleza em meio à lama que está, né, ao entorno do barracão, ainda assim nós encontramos a beleza. Olha onde ele vai ver a beleza. Ele vai ver a beleza sendo refletida numa poça de lama que está na frente do campo de concentração. Ou seja, eles olham aquele sol que está se pondo, aquelas cores, como ele vai dizer, né, aqui as cores, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, né? Ou seja, ele vai olhar para esse gradiente todos de cor no céu, né, do azul ao vermelho, né, do azul cobalto até, né, o escarlate de sangue. Ele vai ver isso tudo no horizonte e ele vai ver que num pedaço de terra, numa poça lamacenta, aquela beleza também está sendo capturada, aquela beleza também está sendo registrada. E ele vê a beleza e contempla esse belo ali, naquele pedaço de lama. Naquele momento, até os barracos cinzentos do campo de concentração, quando se misturam com essas cores, do azul cobalto ao escarlate de sangue, geram um contraste que também tornam-se belo. Aqueles barracões que abrigavam pessoas como se fossem coisas, que não tinham cor, que não tinham pintura, que não tinham arte, que não tinham estética, quando postos neste quadro de um sol poente, assumiam uma outra nota. Nós precisamos ser um pouco que implicantes nessa busca pelo belo. Há uma beleza e eu preciso encontrá-la. Há nesse mundo, mesmo em meio à agitação, ao caos, um convite a todo momento para um olhar mais transcendente, para um olhar mais contemplativo, para um olhar calmo, que se demora ante as realidades que para muitos podem ser triviais, mas que na verdade transmitem-nos uma mensagem de esperança, de amor, que apontam-nos para a verdade, que fundamentam-nos na bondade. Ou seja, essa busca incessante pela beleza. Há sementes de beleza espalhadas em todo o mundo, em toda a terra, e nós precisamos encontrar isso, e nós não podemos deixar com que isso passe despercebido. De algum modo nós precisamos, reitero, de uma dose diária, de beleza. Então, no dia de hoje, quando estiverem aí a caminho do trabalho, né, alguns certamente estão ouvindo essa live no carro, indo para o trabalho, quando estiverem no carro, indo para o trabalho, ou no ônibus, indo para o trabalho, né,
caçem a beleza que está na arquitetura da cidade, a beleza que está nos elementos naturais, a beleza que está num canto de um pássaro, né, num sol nascente ou poente, que está no sorriso de uma criança, que está, né, num jardim florido, né, de uma casa que você passa, né, que está aí, que está em algum canto, que está em algum lugar. Cacemos a beleza. A beleza dentro de casa, a beleza daqueles com quem convivemos. Deixemos que a beleza organize também o nosso mundo interno. Já dizia, né, Dostoiévski, uma frase muito interessante, que a beleza salvará o mundo. Né? Uma frase de Dostoiévski. Deixa eu ver aqui. A beleza... São 7:2, a gente já está acabando. A beleza salvará o mundo. Dostoiévski dizia, né, o mundo pode viver, né, sem pão, pode viver sem ciência, mas o mundo não pode viver sem a beleza. O mundo não pode viver sem a beleza. A beleza é chave do mistério transcendente. A beleza é a chave do mistério ao transcendente. Dizia, salvo engano, o Papa João Paulo II, né? Acho que essa frase é dele, né? A beleza é chave do mistério ao transcendente. Ou seja, é ela que abre, né? É ela que possibilita, é ela que torna possível esse olhar ao transcendente, essa busca pelo transcendente, esse olhar mais elevado, essa vivência mais elevada. É ela, a beleza, que nos tira de nós mesmos, nos tira da materialidade e da imanência das coisas e nos coloca diante de algo maior, estruturado, organizado, diante de algo que é a verdade, diante de algo que é a própria bondade. A beleza é meio para chegarmos a esses pontos elevadíssimos, né? Isso é beleza no choro de uma criança, né? As crianças que acordaram e estão já brincando, chorando, cantando. Ó, Tomás agora, ó. Tomás começou a cantar. Senhoras e senhores, busquemos a beleza. Saiamos à caça, né? Não enfeiemos o mundo com as nossas, né, implicâncias, com as nossas reclamações, com o nosso vitimismo, com a nossa imaturidade. Não. Vamos nos deixar tocar pela beleza. Vamos deixar que ela organize o nosso mundo interno. Vamos devolver ao mundo também beleza. Beleza no falar, beleza no olhar, beleza no se vestir, beleza no se comunicar. A beleza salvará o mundo. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos no próximo Café com Franklin, terça-feira, às 6h25. O que precisarem, estou aqui à disposição. É sempre muito bom estar nesses bate-papos matinais com vocês, né, caros amigos, né, fiéis seguidores. É bom poder olhar aqui, né, o perfil de vocês, a fotinho, o nome, saber que de alguma forma nos conhecemos, somos próximos, né, tê-los sempre por perto, sempre presente. Obrigado por isso. Se puderem, divulguem essa live, botem lá nos seus stories, me marquem, tragam mais pessoas para acompanhar temas como esse, reflexões como essa. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia e até muito breve.